Fala aí galera, eu sou o T e vamos colher os frutos do formato. E bem, meus amigos, eu estou aqui para poder falar um pouquinho sobre aí o ICS Lima, que aconteceu nesse último fim de semana, né? O primeiro ICS individual que teve pós-banlist, pós o banimento, ou pelo menos a saída do Tier Limit, do Tier 0 do formato, o que abriu bastante portas, mas olha, bastante portas mesmo no formato, espaço para todo mundo usar qualquer porra que quisesse. Não necessariamente, mas olha, tá aberto. E pra quem achava que o Caxi era Tier 0, dá uma olhada nesse meu vídeo aqui, ou pelo menos um Tier 1 muito acima dos demais, dá uma olhada nesse vídeo pra poder comentar, pra poder ver um pouquinho do que eu falei sobre isso. Infelizmente ainda não temos informado quais são todos os decks usados no top 32, por exemplo, não saiu uma porcentagem de decks usados dentro do top 32, aquela divisãozinha, infelizmente não teve. E o torneio foi na América Latina, né, geralmente quando o torneio lá fora a Konami faz isso, mas quando é pra cá, as páginas pegam isso aí, compilam e fazem simplesmente uma representação dos decks, mas acho que essa informação não foi divulgada aparentemente. Infelizmente não temos para fazer uma cobertura mais completa, mas a gente vai poder acompanhar aqui algumas decklists, né? E nisso a gente sabe alguns dos decks que fizeram top e tiveram desempenho. Tem profile da galera por aí, inclusive o site que eu tô vendo é esse aqui, ó, dá pra você olhar, que é o Yu-Gi-Oh! Como é que é o nome do bagulho mesmo? Yu-Gi-Oh! Deckprofile.com. Dá pra você olhar aí na página de Last Profiles, você consegue ver os deck profile que eles colocam lá. Dito isso, vamos acompanhar as decklists, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui a gente já vai começar com a decklist do campeão, que não tinha sido divulgada até hoje, né? O campeão foi esse herói aí, John Guerreiro. Ele fez top... Ele foi campeão, né, usando deck de Splight. Pra quem não sabe, a final desse torneio foi uma mirror de Splight. Imagina que desgraça você tá entrando no formato Caxira e você vai jogar a final de YCS sendo uma mirror match de Splight. É completamente inesperado, mas foi o que aconteceu. E não é um Splight Runic, por exemplo, que é o que eu achei que seria migrado o rumo do deck de Splight, né, do uso de Splight, porque Board Break estava sendo usado, cara, muito... como é que é o nome daquela carta? Esqueci, mano. O Emotional Barre tava pegando bastante forte pra Exceed o Splight, por exemplo. E aí eu achei que, pela vertente de desviar de interações, o Splight Runic seria bem mais popular do que ele tá sendo, que tá sendo muito pouco popular. Enfim, mas dito isso, dentro do top 8, o Splight foi o deck mais popular. Tiveram 2 Splites. De resto, tiveram um deck de cada. Labyrinth, o Plunder, o Caxira, Flundereeze, e teve aí um deck de cada fazendo top 8 dentro desse torneio, por exemplo, que é a informação que a gente tem até agora. Na decklist dele, eles usam um Brave Splight, né? E um ponto interessante, curioso, estranho, eu não consigo explicar, tá? Sinceramente, tem várias decklists que me causaram um pouco de calafrios, eu não consigo explicar, me parece muito estranho, mas o cara ganhou o torneio, né? O que eu posso dizer? Ele tá usando esse Splitezinho aqui, que tem 50 cartas, tem quantas cartas? Uma... é aquele momento do ter bom em matemática, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ah, ele usa 41 cartas. Eu acho que é a outra decklist do maluco que usa 50. Isso. Tá, ele usa 41 cartas aqui no deck dele. E aí, a engine de Brave, né? Com os 3 Aquamancer e um Griffon. Mas ele usa 2 Aramécia. Não usou apenas uma e nem 3. Usou 2 Aramécia. Tá usando de Hand Trap no deck dele, dentro dessas 41 cartas, o Ash e só. É só isso que ele tá usando. E aí ele tá usando os Impermanents também, né, que é Hand Trap também. 6 Hand Traps no deck dele. Essa é as Hand Traps de defesa do nosso herói, certo? Unido a isso, de Tech Card tá sendo usado o TTT, um de cada, Foolish e a engine de Brave, além do Double Cross e o Evelyn. Ah, não, o Evelyn, ele pega aí esse slot de quem seria a nona Hand Trap, né? O argumento é que, segundo a visão do maluco que montou esse deck, não é um formato para tanta Hand Trap porque elas têm um impacto baixo. E isso faz relativo sentido, tá? Faz sentido, na verdade. O impacto dessas Hand Traps é baixo e não conseguimos achar ainda um deck competente a ponto de jogar Hand Trap igual Shuriken na cara do oponente e mesmo assim ter um volume, ter uma jogada legal e não se fuder só pra um Fenrir no campo, por exemplo, tá ligado? O que é muito relevante pro formato atual. Então, como não tem esse tipo de deck,
Você toma uns FTKzinhos aqui e ali, mas a diversidade talvez seja o mais visado. Aí Vagabond tá usando cartas nesse pique, o que eu não concordo, não usaria, mas o maluco usou e deu certo. E o deck ele parece ter um volume maneiro, né? Além dos Brave, ele tá usando aí a engine full de Splite, né? Com 3 Jet, 3 Elf, uma só de Carrot e da menina, um Swap Frog com um Angler e 3 Beaver, com um Dub Frog, e ainda tá usando esse bichinho aqui, que eu lembro que ele tem o efeito de um pseudo Floodgate, né? Deixando o Going First dele mais fudido e metendo pau no cu de quem pensa igual ele, pra poder fazer um deck e que deixa o cara jogar e eu lido com o que ele faz, certo? O extra deck dele tá relativamente standard também, a não ser que ele tá usando, a única coisa que estranha é que ele tá usando esse Reprodocus aí, né? Creio que pra poder deixar o Mannequin Cat dele mais forte e poder invocar ali especificamente o que ele quer, talvez seja isso, não tenho certeza. E de side deck tem o Nibiru pra completar as hand traps, o Resonator pra ganhar no tempo, e tem um Jinzo ali. Jinzo, sim, você pode pegar esse decklist e postar como sendo Splite Jinzo, tá? Que é o que muita gente faz, inclusive. Jinzo. O Jinzo vem com o Mannequin Cat do deck, né? Assim como vinha o Thunder King Raiou, por exemplo. Assim como vem aquele bichinho de pedra aqui, né? E quando você quer usar um bicho Floodgate no Splite, você usa essa vertente. Book, Rapsfere, Twin, cartas First, cartas Second, perdão. Além, e por formato de Labyrinth também, né? O vírus tá ali também, porque esse formato tem muito deck que usa spells boas, fortes. O Kashira, o Desper, por exemplo, e também Traps ao mesmo tempo, que é o Labyrinth e Trap Tricks, esse tipo de deck. O Trap Trick para ser a terceira cópia, seja do vírus ou seja do de barre. Essa é a decklist do grande campeão, tá? Vamos acelerar para não ficar muito parado aqui, né, esse vídeo. A gente vai passar agora para a decklist do segundo colocado, que é essa decklist aqui, que ele também usou Splite Brave, só que ele usou 50 cartas. Ele tem um volume maior de hand traps, né, ele tem 12 hand traps no deck dele, só que é 12 hand traps espalhado em mais cartas, e aí ele usou Ash, Veiler, Impermanence e Nibiru. Só o Nibiru é de alto impacto aqui de fato. A engine de Brave ele usou completa, 3 Aquamancer, 3 Aramécia, Griffon, Faithful e o Dracoback. De Splite, ele também usou full do full em tudo. Ele usou 3 Jets, 3 do Blue, uma do Carrot e uma do Red, e um Pixies ainda por cima, além de 3 Starter, um Smashes e Double Cross. Ele quis ter versatilidade nisso, né? E além disso, ele ainda usa os 3 Swap Frogs, os 3 Nimble Angler e os 3 Nimble Beaver, além dos Capshell, pra ele ter versatilidade em quem é um gigante que vai invocar, né, dependendo da situação. É uma decklist que, sinceramente, eu olho, eu não consigo me agradar, não, vou te falar, mas, enfim, tá isso aí, essa decklist que o cara usou, além de 3 Book of Eclipse, que poderiam ser outras hand traps, mas ele escolheu colocar o Eclipse, por exemplo, tá? No side deck dele, no extra deck, perdão, ele tá usando o Avramax pra vir com a IP, ele tá usando o Bujin, né, pra poder fazer o Exceed, né, o sapinho, tanto que tá no extra deck dele ali, pra fazer jogada com o Swap Frog, né, que aparece muito pouco esse Bujin, inclusive. E de não tem mais nada diferente no extra. Side deck ele tá usando os Bichon, né, 3 pelo menos. Isso de hand trap é só isso. Resonator pra ganhar um tempo, Even Life and Storm pra poder ir segundo, de Barrier e Unnamed Nightmare. Eu não sei porquê, qual é exatamente o foco dessa Unnamed Nightmare no formato, mas talvez por pegar paraísos, Birth principalmente, traps contínuas de deck de Floodgate, por exemplo, como Labyrinth, quem sabe seja isso. Bom, essa é a decklist do segundo colocado também de Splite. A gente passa para outra decklist, né? Então esse meninão aqui fez top 4 jogando de Salamangreat. Sim, Salamangreat. Brave Salamangreat é a decklist do nosso herói. E aí ele usou o deck de Salamangreat, conhecido como o deck que tem espaço para usar um montão de hand traps. E vamos lá, né? Esse deck não é exatamente um Salamangreat, né? Ele é uma vertente deck que tá usando o Cyburst e que faz o Hit Soul, compra as cartas, usa o Brave, tendo um mínimo de sinergia e usa hand traps. De fato ele tá usando aqui, ó, Nibiru, Ash, Veiler, 9, é isso só? E os Draw, 11 hand traps, é isso? Nibiru, só, Ash, caralho, eu achava que era mais. Veiler, 9 e os Draws, 11 hand traps. Com 41 cartas, beleza. Como eu disse, tá complicado achar o deck competente pro formato. Eu meto aqui 18 hand trap no meu FMAC, meu Marinces, parabéns. Mas a performance dessa galera no tutorial não foi tão boa. Ou seja, não foi achado como um deck confiável nesse sentido. Você tomou um Fenrir mama com o Marinces, por exemplo. Então não acharam confiável. E aí, por isso, além dessas techs, dessas hand traps, inclusive tem duas de impacto muito alto, né? Que é o Nibiru e o Draw. Você ainda tem uma vertente de engine que é o Brave Token, que é forte, ajuda no segundo, melhora o teu first, te joga em volta de alguns board breaker, porque tem um Omni Negate no formato, não tem tantos Omni Negate assim pra colocar no campo, né?
Kashtira não tem, o Despia não tem Omni Negate, os decks mais de controlzinho aí como o Labyrinth, por exemplo, essa galera não tem Omni Negate, então acaba que passa algumas coisas e por isso algumas coisas estão sendo usadas no formato, né? O cara optou por usar isso nesse Brave, por exemplo. E unido a isso, o cara ainda por cima usou uma engine de microcoder, tá? Ele usou 3 microcoder para 2 Cynet Mine e ainda usou a Counter, né? Que eu esqueci o nome dela, é Conflict, né? Usou a Conflict e os bricks aí, né? Dos bricks do Salamangreat, que é o campo, os bricks do Brave Token e também o College by the Grave. Essa é a decklist do top 4 de Salamangreat Brave Token. Engraçado que esse microcoder eu achei que teria um Code Talk pequeno, nível de Link 2. Não tem um Code Talk Link 2. Tem apenas o Transcode Talker e o Hit Soul, tá ligado? Esses são os Link 2 que ele tem. E aí o objetivo, obviamente, é passar com Hit Soul e Counter. Além da jogada de Brave, se você conseguir comprar ela. Não tem carta de compra, seja o que Deus quiser, tá ligado? Eu também achei bem estranha essa decklist. De Salamangreat mesmo, por exemplo, o teu Gazel não vira defesa. Quem vira defesa aqui é o Microcoder, tá? Porque ele busca Counter Trap. E o Salamangreat, que é uma engine de um deck que tem traps na engine, que elas são recicláveis e buscáveis, não tem interação desse tipo. Pra poder usar o Brave Token, pra poder, sei lá, cara, é estranho, né? Eu achei estranho, mas dá pra ver que a engine micro ali, né, no caso, usando só 2 spins, um Fox, que é o menos standalone, o spin pelo menos volta com Gazel, joga spin volta, 2 bichos, Splash, invoca, faz Hit Soul, que é o objetivo do deck, e também o Jaguar também faz exatamente a mesma coisa, né? Não precisa um Jaguar, faz o gato campo, Jaguar volta, relinka, né? Jaguar volta, faz o Splash, invoca o Jaguar, faz Hit Soul. Então você, é basicamente um deck nesse sentido, tá? Esse é o deck do nosso herói. Aquaman tem algumas interaçõezinhas de poder virar o cavalo, né, pra poder invocar alguém do deck, tananã. Mas de novo, esse alguém do deck você invoca no põe interação, porque você vai invocar o Gazel. E não é como se fosse um deck com 15 hand traps em 40 pra você, o Hit Soul, ver muita qualidade de hand trap de defesa na comprada, né? Mas enfim, esse foi o deck do nosso herói. Two-off do Salamangreat, deck que a gente não é acostumado a ver, né? O Sunlight, o Gato, e não tem nem o Hitler, não tem. O Lerdó não tá aqui. 2 Access Code por causa do Kashtira e Vapo. Side deck não tem nenhuma hand trap. Pancratops, Hijack, Raps Feather, Dark Hole, 3 Twin Twister, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas de Board Breakers. E não são cartas de Board Breakers de 1 para 1 ou então com Eclipse, que é uma interação meio cagada, né? Que toma Ash também. Ele usou agressiva essas interações, né? Então os Dark Hole e os Hijacks estão aí pra poder quebrar mesas de Despias, de, se você conseguir, né? Se não tiver Open e tal, de Kashtiras também e tal, então... E aí os Raps Feather e o Twin Twister, além do Pancratops, que pode entrar em ambos, respeito para deck de controle, seja o Trap Trick, seja o Flanderize, ou principalmente o Labyrinth, que é o deck de trap do formato, né? Going First, ele mete ali os de Barrier e os Anti-Spell e fé. Basicamente o que eu vejo nessa decklist é fé. Eu vejo muita fé nessa decklist, o pessoal é muito religioso. A gente passa pro próximo decklist aqui, que é um Labyrinth. Esse Labyrinth aqui, ele tá usando a engine de Dragoon, tá? Então, Red Eyes Fusion, tá aí, seu coitado, vendo Red Eyes no meta. Red Eyes Labyrinth, oh my god! É isso. O Red Eyes Fusion tem todo o aparato que você nunca vai fazer sumo nessa porra, indo primeiro, porque o cara nem usa a Ariana, tá ligado? Nem a Ariana tá nesse deck. Então o Red Eyes Fusion pode ser ativado seco. Ele nem forçou pra usar o Red Eyes Insight, mas ele tem Strava e Prosperity que pode te ajudar a chegar lá, né? E aí ele não usou a Ariana, usou 3 da Lady pra uma Lovely, de monstro Labyrinth é só isso, não usou o campo, e aí de Traps ele usou as Full, né? No caso 3 de cada Welcome, um vírus já de main deck e nenhum de side, então o vírus não é buscado por Trap Trick, por exemplo, que ele também não tá usando sim. Não é buscar por Trap Trick. É uma boa carta na Mirror Match quando começa a degringolar e tal. E aí você consegue, não só na Mirror Match, mas em algumas outras matches também específicas, 10 pra Kashtira, dependendo e tal. Mas o problema é que o Labyrinth busca Trap, mas não é no começo, não é no early. Então você não tem ela cedo demais, né? Mas enfim. 2 Terrors, Trap Trick, Punishment, 2 também. 3 de Barrier, já de main deck, Compulsory. De Floodgate ele usou ainda 2 Gozen pra 3 Skill Drains e 3 do Judgment. Então as decklists mudam muito, além do Dragoon, né? Então o Dragoon é quem te ajuda a tentar capitalizar e segurar o jogo com as tuas traps e aos poucos engrenando a tua engine de Labyrinth, por exemplo. Faz sentido, apesar de eu também não gostar, mas faz sentido, tá? Acho que tem um ponto. O Eldritch passou um tempão usando decks nessa vertente, o próprio Eldritch com Dogmática também, mas principalmente com Branded, mas principalmente com Dragoon foi muito popular por um tempo e tá aí, rodou, o cara foi top 8 desse torneio, único de top que eu vi de Labyrinth, inclusive, até agora, não sei se teve mais. O West Deck dele não tem nota pra falar, né? Side Deck ele tá usando Gama e o Driver, não tem uma Trap no Side Deck dele, uma Spell, é tudo monstro. Gama, Driver, Nibiru, a bola e o Ash.
Esse é o side do nosso herói, além do Heaven Sky Prison que entra quando ele vai primeiro pra melhorar ainda mais o first dele, né? Então essa é a incrível decklist do Labyrinth que o maluco usou, usando o Dragoon na sua decklist. Próximo deck que a gente vai falar aqui é do Floowandereeze. Esse é um dos Floowandereeze, o Floowandereeze que fez top 8, não sei se teve 8 Floowandereeze dentro do top 32, mas pelo menos no top 8 teve esse aqui, né? Sem a estátua eu não consigo, mas ele conseguiu. Ele foi ali com... aquela estratégia do Floowandereeze, né? O meu deck já é muito bom indo primeiro, então eu quero tentar usar algumas cartas impactantes no segundo. Muita gente vai nessa vibe do Floowandereeze, mas ele não foi exatamente nesse rumo, né? Dá pra ver que ele usou o Nibiru e o Ash de main deck, julgou ser os mais versáteis e realmente seria muito diverso e foi. E o Nibiru é uma das coisas que te ajuda contra Kashtira, por exemplo, e vários outros decks e ajudou. O Ash é versátilzinho ali, ele sozinho é uma merda e geralmente se ele vier vai vir desse jeito, mas enfim. E o Evelyn pra tentar causar impacto no segundo. Além do Evelyn tem dois do Book of Moon, que já é usado no Floowandereeze para fazer você fugir de alvo, né? De target negate. E é isso, além do TTT, tá ligado? TTT fake que ele usa no main deck. De resto são cartas Floowandereeze mesmo. 2 do Empen, Rise, Apex, Empen, Stree, Robina, Tolkien, Campo, a Spell, Adventure e aí a Dreamtown, que é a trap. Além do Featherstorm que ele usou um one-off no main deck. Como buscar não é o caso, é comprar mesmo ou escavar no pote. O que eu considero também muita fé. Mas tá aí, essa é a fé da galera. De side deck, o cara usou Contact Sea com Shifters, um Lightning Storm, um TTT, um Rap's Feather, e aí entra naquela tara do TTT Fake, né? O TTT Fake busca ela e aí tem o one-off de tudo isso. 2 Ciclones, Trap Trick ainda de side deck, de Barrier e também os Feather Storm pra completar o trio, unido com a one-off que ele tá usando no main deck, né? Será que a música tá muito alta agora? Acho que não. Enfim, esse é o Floowandereeze. Prosseguindo, a gente entra agora aqui no Plunder Patrol. Eu não vou falar tanto assim do Plunder Patrol, tá? Vou fazer um vídeo amanhã apresentando o deck de Plunder. E o Mix já fez um profile dele, inclusive esse é o deck. O profile dele tá no canal da Gera Hora, você pode acompanhar se você quiser. E esse é o deck dele, o incrível Plunder Patrol Runic, tá? Então a engine de Plunder é reduzida aqui. Como você pode ver, tá usando 2 do Corvo, 2 do Barba Azul, 3 da Golden Hair, 2 só do Barba... 2 de todos os Plunder, exceto o Whitebeard, tá? O Barba Branca é 3-off, o resto é 2-off. Basicamente, ele ainda falou que queria cortar esse cara aqui, né? Que ele é o piorzinho mesmo de comprar, ele é muito ruim de comprar. Mas você precisa ter essa versatilidade, poder ter a chance de invocar ele do deck, por exemplo, com White, alguma coisa do tipo. Essa é a engine de Plunder, um campo só e uma trap. E de Plunder é isso. Além do extra deck, que é bem povoado, né? Com 3 do Link, já que ele é feito com metade Plunder e metade qualquer carta, então pode ser Runic, por exemplo, né? Aí 2 do Exceed, 2 do Synchro é de fogo e um só do Synchro novo, né? Que é o Jordi El Ninho. Além da fusão, esse é o extra deck dele, com as cartas Runic e um Coral Drago. Não tem nem Barone, por exemplo, é o Coral Drago que tá lá. Cara, esse é o deck do nosso herói, tá ligado? Esse é o deck do nosso herói. No main deck dele dá pra ver, além das cartas Runic, que é uma porrada, né? 3 Destruction, 3 Flash, 3 Freezing, 3 do Chip, e aí 3 Slumber também, e o on-off do Smith, do Dispelling e também da Golden Droplets. Ou não tem Golden Droplets aqui? Não tem Golden Droplets. Mas se atentem ao uso do Kaiju no deck do nosso herói, que é uma tendência, né, que eu falei que tava sendo um surgimento no metagame, que eu tinha feito um vídeo falando sobre isso, do uso dos Kaijus. E se você vem acompanhando jogos de Kashtira, seja no meu canal de DB comentado, seja no DB Grinder, seja dentro do DB, você deve ter visto que algumas vertentes desse Kashtira estão indo nessa vibe, né? Indo primeiro, eu posso ir pra dentro do cara, mas quando entra no side, os caras vão menos, vão mais minimalista. E geralmente ser minimalista envolve fazer Arise, follow-up, ver se acha alguma carta hard first ou ter hand trap por trás. É isso. Arise, follow-up. É isso, eu não quero comitar. E nisso o Kaiju se torna uma interação de 1 para 1 muito boa. Só que além disso, o Mix ainda meteu os Slumbers no main deck. Faz tanto tempo que eu não vejo o Slumber no deck, cara, que chegou a ser assustador. Mas tá aí, Slumber pra um de cada Kaiju, com nome diferente pra ter versatilidade no Slumber, né? O Slumber é descartável pelos Runic, por Plunder, né? Pela Golden Hair. E aí no outro turno você bane pra poder pegar um Kaiju e tirar um bicho do cara. E indo primeiro também, né? Os teus Runic compram cartas, você pode, boom, tirar um bicho da frente. É interessante, tá? Eu gostei, achei interessante. Por fim, ele usa esse Rivalry sacana, que tem uma estratégia com esse Rivalry aí, que você pode dar o Kaiju pro cara, por exemplo, o Rivalry segura, o cara tendo só um atributo por lá. Você pode fazer o Jordi El Ninho, né, que é o teu Plunder Pêndulo, e aí você dá um token pro oponente declarando um atributo, e você declara um atributo nada a ver com o cara, que não tem nada a ver com o deck dele. O cara usa Kashtira, você declara luz pra ele, tá ligado? E se você tem isso plus Rivalry, acabou.
acabou. O cara não pode invocar nada que não seja luz, e o deck dele não tem porra nenhuma de luz, e você fode o cara, né? No side deck no Asteroid tem a Denko com o Taxi, a Freira, né? Porque o deck de Roink é chato pra caralho, ele não consegue dar dano porque você não consegue bater, então a Freira te ajuda em alguns pontos, indo pro tempo. De Barrier, Evelyn e a outra mina pra tentar ganhar no tempo também, na Covardia, porque ela ganha 1000 de vida na End Phase, né? E é isso. Esse é o incrível Plunder Patrol do Michel. Vou fazer apresentando o deck falando sobre ele amanhã. Agora a gente passa para o decklist. O único Caxira que fez top 8 nesse torneio. Esse é o Caxira, né? Na verdade nem top 8, né? Esse aqui é o do Neven. Deixa eu só confirmar. É top 16, esse aqui é do Rafael Neven. Então não foi nem top 8, mas é um deck bem parecido com o que o Paulo usou, se eu não me engano, tá? Acho que o Paulo usou um deck bem nessa vertente aqui também, tá? Bem nessa vertente aqui. E a decklist tá aí na tela, né? 3 Unicórnio com 3 do Fenrizão na massa, 3 Rise Heart com 1 do Scary Claw sem a tiara. De hand traps ali, 12 no main deck, né? Sendo a Morne, Veiler, Ash, Imperma, mais 1 para 1, mais fair que isso é impossível. E aí ele complementa o espaço que poderia ser de hand trap com algumas techs como o Ciclone e os Forbidden Lance, né? Teria espaço para ser hand trap, mas eles escolheram nessa vibe. O Forbidden Lance realmente te ajuda com Caxira minimalista e tal, e é chato pra caralho ter que precisar usar esse tipo de carta horrível. Eu acho uma merda, tá? Mas, enfim. Além disso, você tem ali as spells, né? Full, 3 Fire, 3 Birth, graças a Deus. 3 Paraíso pra Terraform, 3 Prosperity. E o Big Bang não usa Ogre, não usa Preparation, porque o grind não existe. Enfim, esse deck dele também relativamente standard, né? Com mais ou menos com o mesmo deck que o Paulo usou no último torneio. Parece bastante. 2 do Arise, 2 do Shangri-La, um do Full Hire, um do Garura, um Ômega, um Barone. Continua valendo a vibe de baixar Hand Trap Normal Summon, né? Por isso que a Morne tá ali também. 2 do Zeus, um Dracossack, 2 do Big Eye, um do 89 Mind Hacker e um do Dark Armored Dragon. Side deck, mais Hand Trap por lá, né? O Gama pra te ajudar a complementar quando você vai segundo. Forbidden Lance, a terceira, pra você poder jogar com mais confiança indo primeiro. Ciclone, pra completar o hate contra deck de back row. Tem o Ciclone, o Raps Feather e o Evelyn. E aí pra ir primeiro, tem o Appointer. Eu não sei se esse Appointer tá no deck do Paulo, talvez não esteja, né? Porque a gente sabe como o Paulo ama o Appointer de Red Lotus e afins. 2 de Barrier. E tem o Mágico Deflector, né? Que é essa trapzinha aqui. Que ela é bem interessante, inclusive na Mirror, né? Porque boas cartas são quicks. Você come Forbiddens, Books, você come Births, você come Paraísos do cara e outras quick play potenciais que possam ser usadas. Então é uma trap interessante, não só é usada aqui, né? Pode ser usada em alguns outros alguns outros decks também, mas eu imagino que o ponto principal seja a Mirror Match mesmo, que tem poucos fatores desequilibrantes da engine, porque a engine não quer dizer, ela é boa contra a própria engine, tá ligado? O que faz com que a tua mesa seja bem fraca, na verdade, jogando uma Mirror Match. Coisas que prejudicam outros decks contra esse deck não é nada, tá ligado? Mas enfim, isso aqui deve ser pra reforçar ainda mais esse tipo de Mirror Match. Esse é o deck do Neven, top 16, provavelmente o mesmo deck do Paulo, que também fez top 16 se eu não me engano, provavelmente com a mesma decklist. Próximo decklist aqui, né, é o Eldritch. Esse Eldritch Stun foi top 16 também, tá? E esse Eldritch tá equipado da seguinte forma, como vocês podem ver. 3 Golden Lord, 3 Ash, Ash Zumbi, vem com Sanguine, de Spells ele tá usando uma do Raps Feather e 3 off ali, né, do Prosperity e 1 off só do Eldlane, tá? Eu já vi isso aqui em algumas vertentes de deck, eu já vi deck que nem usa esse Eldlane, por exemplo. Tem argumento, sinceramente, mas eu acho que eu ainda prefiro usar 3 da Eldlane, tá ligado? Tipo, acho que, sei lá, acho meio estranho, mas tudo bem. Tá aí o Sanguine, o Skunk, Raqueiro, só de Eldritch, Evelyn, Torrential, e aí, mano, é Floodgate. Realmente o Eldritch é um deck de Floodgate, né, que a dinâmica de jogo dele é muito pobre, diferente de um Labyrinth, por exemplo, que tem uma dinâmica melhor, né, mais proativa. O Eldritch não, é bem mais reativo mesmo, e com essas cartas, com um bicho grande, que é o Lorde voltando do cemitério todo turno. A ideia é essa, né? E aí, Dead Can Be Only One, Tree Off, Gozen Match, plus Rivalry, plus Skill Drain, tá? Então, o que alguns decks usam de Hand Trap, esse deck usa de Floodgate de main deck. E ainda tem o Iron Wall de side deck e o de Barrier, tá ligado? Então o maluco foi na covardia mesmo e meteu 12 Floodgate no main deck dele, plus Judge pra te ajudar, plus Evelyn Judge pra te ajudar a segurar o first, Evelyn pra te ajudar a minion ser alguma coisa sendo second, e o Torrential pra ser uma potencial carta de reset, né? De que eu tô em segundo, eu posso comprar minhas coisas, seto elas, posso flipar uma skill, ativar um Torrential quando sumo de um cara, de um bicho,
o cara tenta negar com alguma coisa, eu posso flipar Skill Drain, comer a mesa dele e tentar resetar o jogo, captar o jogo pra mim. Não é muito fácil acontecer isso, mas enfim, é uma tentativa. O Waste Deck dele acho que não vale muita nota, né? Não tem muita coisa pra se falar dele, mas aí o side deck do nosso herói tem o Severin Sky Prison, Gameciel, que ele escolheu usar Gameciel, mesmo podendo usar Lava Golem e podendo usar a Bola do Ra. Gameciel foi a carta usada, Kaiju, de novo, mesma coisa da mesa minimalista que o Kashira faz, né? Iron Wall de barrier e a Vagabunda pra ganhar no tempo da hand trapzinha ali, né? Esse é o incrível Elbow X-Stun. A gente tá chegando na etapa final, esse deck aqui é o deck do Nets, do time dele, né, que topou de run aqui. Eu não tinha preparado a imagem pra poder ver isso aqui, viu? Peço desculpas aí, clã, mas eu preciso só colocar aqui do lado, ó, pra deixar numa proporçãozinha maneira. Foda-se, vai ficar assim. Esse é o Runic Naturia. Inclusive eu vou fazer vídeo apresentando o deck de Naturia também essa semana, tá? Então, ele usou esse Runic Naturia aí, né, usando a engine Runic no talo, só que ele usou um só do Kelbeck nessa decklist. Só. De Shizu tem só um Kelbeck. Mas a engine de Natura tá topada, né? Com a Camilha, 3 do Mole Cricket, 1 do Sunflower, além das 3 Sacred Tree e 3 da... esqueci o nome da Spell. Mas é a Spell que invoca e faz Synchro, né? Além disso, a engine inteira de Runic tá aí, né? Chip, Freezing, Flash, até a porra da Golden Droplets tá ali também, né? Destruction, Slumber, tudo Tree Off, exceto a Golden, obviamente, né? Off do campo, Smith tá ali, Dispelling tá ali, e por fim, pra fechar a parada toda, 3 TTT pra 1 Foolish Goods. Mano, o deck aqui é só proposta de jogo, é só jogada por cima de jogada. Defesa mesmo, tem 2 Nibiru de main deck. É isso, tá ligado? É de fazer alguma coisa indo primeiro, né? O cara vai jogar e você vai ficar assistindo ele. E você vai tentar quebrar o que ele fizer e tentar capitalizar na volta. Esse é o objetivo desse deck. Foi top 32, né? Então, interessante. E eu quero frisar o fato dessa galera de não ter tanto Kashira, por exemplo, Despia não tá por aqui e tal, pra você ver como não tá preto no branco, né? Apesar de a gente ter os potenciais decks definidores de formato aí, sinceramente, eles não tão distantes assim dos demais. Tá, tem muitos outros decks. E o fato de jogadores como o Nets, por exemplo, que recentemente vem até vinculando aí a imagem de ser um cara que gosta de jogar muito de combo, de quebrar o jogo e tal. Não, cara, ele é um jogador competitivo, ele vai jogar com a melhor opção pro torneio. E se ele jogou com um deck de combo que foi muito bom na época, é porque ele enxergou ali uma oportunidade de aumentar o patamar daquele deck, né, pra ele e o time dele ir bem. Nesse torneio não foi o caso, e ele meteu um fodendo Naturia Runic, tá ligado? Um deck difícil pra caralho de jogar, com um monte de camada de decisão e tal, e ter que levar o jogo no braço quase sempre, tá? Enfim. E aí de side deck ali ele usou a Freira pra pegar no tempo, meu Deus do céu, Ash, Kurikara, Rapsfeder, Evelyn e essa trap eu não sei o que é. Pode ser talvez a melhor carta do deck dele, mas eu não sei o que é, perdão. A gente prossegue aqui então, né, mais uma decklist. Esse é o Tiara Laments, que fez top 32 nesse evento, tá? Alguém se inscreveu? Valeu. Novamente, eis o Mistério da Fé. Eis o Mistério da Fé também, não consigo compreender muito bem a ideia desse Tiara Laments aqui. Eu não consigo entender os caras que usam Tiara Laments e não metem um monte de Foolish Burial Goods aqui. Principalmente nesse deck que ele tá usando mais cartas ainda, né? Ele tá usando a Trivi Karma e tá usando o campo, né? A Rainbow Bridge, eu acho que é esse o nome da trap, né? Que busca o Pelerreino e tal. É justo, mas caralho, o Foolish Goods faz tanta coisa. Tipo assim, parece que você tá usando um deck que não é o Tiara atual, tá ligado? Que você mila carta, tem várias vezes que não tem qualidade na tua milada. Mas enfim, se eu acertar as minhas Spell Traps, tá bom. Mas e se você der um Foolish Goods, meu irmão, e jogar a trap que você quer? Se você der Foolish Goods e jogar o Salik, você pega o Tiara que você quer. Se der o Foolish Goods e jogar o Trivi Karma, você vai buscar o Pelerreino. Se você der um Foolish Goods e buscar a porra da Rainbow Bridge, você vai buscar a porra do Crystal aqui, né? Plus campo, tá ligado? Eu acho estranho, sabe, tipo essa decisão de deck build. Ele tá usando essa Griffer aqui também, de one-offzinho, que eu também acho bem estranho. Sei lá, cara, eu achei bem estranho o decklist do nosso herói, tá? Bem estranho. Mas ele tá usando aí 3 da Tiara, né, que tenta, da Kashira, que tenta salvar o deck aí no Special, na milada e tal. 1 de cada das capadas Tiara Laments, né? 2 só da Rainbow, porque ela sozinha não é porra nenhuma. 3 do King of Swamp, 3 Shadows, né, 1 de cada aqui. Os 4 X estão aí também. Destrudo, de Hand Trap, 2 Nibiru, 2 Ash, pra poder se defender legal. E de resto é a carta de Tiara, né, cara? 3 Stream, Pelerreino, Grief, Heartbeat, Foolish, Goods, Terraform, College, Poly, e aí essas cartas aqui, né? O best deck dele também, nada que valha muita nota de diferente, né? Tá usando a Quimera, tá usando a Winda, Garura, as Tiara Laments em si.
o Dark World, só que ele tá usando o Lubellion. O Lubellion talvez seja uma parada que não é usada muito, mas você consegue fazer qualquer fusão com o Lubellion, né? Deve dar pra corrigir algumas coisas, porque o Lubellion é uma fusão que faz fusão, né? Então, às vezes você mila um bicho que precisa fazer alguma coisa, então se tem um King of the Swamp lá e não é ideal fazer a Lulu, você pode fazer o Lubellion, porque esse Lubellion vai entrar, pode jogar uma carta morta da tua mão fora, e aí esse Lubellion vira um material de fusão com algum bicho Dark no cemitério, por exemplo. Ou então ele pode virar alguma... Enfim, dá pra fazer algumas coisas, né? E ali, Barone e Exceed 4 e Zeus. Side deck dele, o maluco meteu o Shadow Fusion aqui pra poder chegar numa Sheiknaga. Aí você vai ter que milar um bicho de terra, e o bicho de terra são os Ishizos. Big Brain. Token Collector também é uma opção de similar, né? Na Shadow Fusion, além de milar com os teus Charlaments. Volcanic continua sendo usado aí de one-offzinho, né? Só que a chance de você milar ele é bem mais baixa do que antes. Gameciel, Rapsfeder, Evelyn e Eclipse. Pra finalizar, temos mais duas decklists. Tem esse Splight aqui, Evil Twin, usando uma mini engine de... Como é o nome desse bicho aqui? Melf. Ele usou aqui 9 hand traps também. Caralho, mano, o que tá acontecendo? Nibiru Ashmorner é porque, tipo assim, o impacto da hand trap tá sendo bem baixo, né? Como eu falei lá no começo. Não tá tendo um deck pra isso. E aí, ao mesmo tempo, eu acho enganação esse tipo de deck, tá ligado? Sinceramente. Mas tudo bem. 3 Jet, 3 Blue, Carrot, Red, Angler. Ele tá usando o Hyperia também. As Evil Twin, 2 da vermelha, que é normal summon. Uma da vermelha, que é special. 3 da Evil Twin azul. Além do Beaver. Book of Moon, 3 starter. O Smashers Double Cross e a Spell que busca as Evil Twin, né? E aí, um de cada Fluff ou não, né? Melf, que é o gato, que pega um do deck e adiciona pra mão, né? E o Pini, que deixa você fazer synchro no turno do cara. E aí você consegue fazer o Melfzinho aqui, né? Um synchro que quando ele entra... E lembrando que ele vai entrar depois de coisas terem acontecido, né? Então, Dark Huller foi ativado. Não é muito comum, mas enfim, Dark Huller foi ativado. Eu tenho um Pini, boom, efeito Pini, uso o bicho do campo, nível 2... Faço o synchro do Melf, ele entra voltando uma carta. Interessante, tá fazer o Arclight também. Então ele tá usando esse Melf como esse aparato de fazer synchro, né? E por isso que ele tá usando a Forest também pra poder buscar esses Melf aí, né? De resto, tudo standard. Aí ele tá usando só 2 Spring com os 2 gigante, só isso. Não tá usando nenhum outro Exceed 2 mais genérico. Link 2 também não, porque não sobe espaço. Só dá pra usar os Evil Twin, não tem um Link 4 inclusive. Side deck, Gardarla tá aí de Kaiju, né? Além do Gameciel, 2 Lancia, Rapsfeder, Ciclone, Evelyn, o Appointer e o Judge Hard Fush. Pra finalizar, e a última decklist que a gente vai acompanhar hoje, depois de 31 minutos aqui, meu amigo, é esse Dragon fucking Link aqui, usando os Bestials. Sim, os Bestials estão aí. E esse cara deve ficar feliz de ter jogado contra Despia, não é mesmo? Porque os bichos aqui são engine e ao mesmo tempo come deck que usa cartas Dark. Mathmech, vê pela frente, tchau, Despia, tchau. É isso, interessante, eu gosto desse deck. O maluco usou aí só uma engine bem reduzida, não é como a gente via antes do Dragon Link, né? Esquece, aquela era acabou, mas o cara tentou chegar próximo. Ele usou aqui o Safer com um dragão preto e um branco, né? Os bebês, além do Leve, 2 Tracer, Recharge, não tem Synchron, um Halter e um Nock. É isso. Além disso, os bichos tá aí com 2 Lubellion, 3 do Magna, 3 Saroni e um do Dreadwurm. De hand trap, além dos bichos, né? Se você considerar hand trap, se a matchup for Light Dark, se não for, eles não são hand trap, mas enfim. Tem aí o Nibiru e o Ash e o Impermanence, 9 hand traps ainda, né? Callspace, Quick Launch, Ravine, Bootsector, Book of Eclipse. Dava pra ser outra hand trap, mas ele escolheu usar o Book of Eclipse pra ter mais impacto. O Rebranded com Branded Beast e as Impermanence, né? Então essa é a decklist do nosso herói. No extra deck dele, nada que valha muita nota também, né? Ele tá usando ali o standard de Synchro, Savage, Barone, o standard de Link também, né? Striker, Piste, o Romulus, IP, Rita Preta, os Seal, Apollusa pra vir com IP, o Borreland, Access Code, Triple Burst, Unicórnio e Fênix. Esse é o deck de Dragon Link do nosso herói. Por fim, temos ali de side deck Lancia, Alto Impacto vs Caixeira, Kaijus, não bolas. Kaijus, até porque você não pode usar se você não puder dar normal summon, né? Então, se o teu deck precisa de normal summon, você não vai usar bola nem lava bola, mas pode usar Kaiju. Evelyn, Ciclone e Dimensional Barrier pra ir hard first. Sim, meus amigos, essas são as decklists que eu tenho, pelo menos, pra te mostrar até o momento. Eu sinceramente espero que você tenha gostado, mas tá aí. Se você não sabia como tá o formato, tá aí um breve panorama de decklists que foram usados no último torneio, o torneio mais competitivo e recente que tivemos. E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Pararam pam pam pam. Pararam pam 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 pam.